tarde, caros ouvintes da Rádio Gazeta FM. Hoje, dia 15 de abril, estamos aqui mais uma vez juntos e conectados no programa Ter Saúde. É sempre uma grande alegria, uma honra estar aqui nessa bancada, junto com outras pessoas que nas últimas semanas vieram compondo essa mesa e trazendo boa informação, trazendo um bate-papo agradável. E nossas expectativas é que hoje a gente possa realmente estar continuando, né, fazendo nosso papo, né, nossa discussão acerca da área da saúde, para que você, ouvinte, tenha o espaço de aprender um pouco mais sobre a saúde e também poder estar discutindo, recebendo boa informação. Então é sempre uma alegria. Então vamos lá chamar nossas pessoas que estão aqui na bancada para se apresentar. Hoje estamos aqui com o João novamente, né, João? Diga aí seu oi para o pessoal. Oi, Rafa. Oi, boa tarde, Selminha. Boa tarde, ouvintes. Feliz em estar aqui de novo com vocês. Mais um Ter Saúde. E nossa querida Selminha, representando aqui nossa bancada, nossa ala feminina, né, Selminha? É isso aí, doutor Rafael. Estamos aqui na Rádio Gazeta FM, promovendo esse programa para as pessoas que estão em casa nos escutando. E é com muita satisfação que estamos aqui para passar, né, uma mensagem para eles. Boa tarde, doutor Rafael, e boa tarde, João. É isso aí, vamos iniciar o nosso programa. Vamos nessa, Selminha. E hoje você me disse que a gente tem um tema especial, né? Muito comum no nosso dia a dia. E aí, qual é o tema que a gente vai discutir hoje, Selminha? Sim, doutor Rafael, vamos falar sobre enxaqueca. Olha só, tema muito bacana. Pronto, então me diz aí, João, o que é uma enxaqueca? Pronto, boa pergunta. Até porque enxaqueca é um termo que as pessoas muitas vezes usam no dia a dia sem saber exatamente o que é e acabam confundindo com a clássica dor de cabeça. A cefaleia, né, que é o termo médico, é um sintoma e esse sintoma é a dor de cabeça. Existem vários tipos de dor de cabeça. Existem as dores de cabeça que a gente chama primárias e existem as secundárias, que geralmente estão associadas a outras causas. E a enxaqueca nada mais é do que um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia primária. É uma doença crônica marcada pela presença repetida de dor de cabeça, além de outros sintomas que a gente vai comentando aqui ao longo do programa. Mas a definição é essa, é um tipo de dor de cabeça, uma doença crônica caracterizada por dor de cabeça repetida. Pois é. Então, doutor Rafael, e quais são as causas da enxaqueca? Boa, Selminha. Então, assim, João trouxe uma coisa importante, que é essa questão do sintoma, né? Eu gosto sempre de falar para as pessoas, porque muitas vezes a gente generaliza, né, qualquer dor de cabeça como sendo enxaqueca. Mas a gente tem que entender que é muito importante que a gente tenha a cefaleia, né, como sendo, que é o nome popular de dor de cabeça, como sendo o grande mar. E as causas, Selminhas, eu diria assim para você, se fosse para a gente falar aqui agora, existem diversas possibilidades. E aí eu vou abrir o leque para que a gente possa ir discutindo algumas principais que a gente tem. Vamos falar assim, principalmente assim, por exemplo, da cefaleia. Qualquer, geralmente, virose, né, ela pode trazer sintomas sistêmicos que incluem dor de cabeça. Uma muito comum no nosso meio é a dengue, né? A gente tem que lembrar que a gente faz parte da área tropical, onde a gente tem períodos que alternam de chuvas com estiagens, então a gente tem uma alta predominância de casos de arbovirose, e que a dengue ela tem uma característica importante, que é cefaleia, dor de cabeça. Então, isso, obviamente, o profissional de saúde ele vai estar buscando outros sintomas que favoreçam uma virose, que favoreçam a infecção, né? Então, isso é uma das causas que pode ter. Quando a gente fala assim da enxaqueca especificamente, a gente pode pensar numa predisposição que aquela pessoa tem. Geralmente, mulheres, né, que são o público que mais são acometidos pela enxaqueca, no período pré-menstrual, quando está próximo a menstruar, pode ter uma característica de ter essa cefaleia, né? Justamente a própria pessoa, ela percebe, ela tem uma percepção e ela fala, olha, eu estou próximo a menstruar, então a minha cabeça já começou a doer e é só nesse período. Então, uma enxaqueca que a gente tem pré-menstrual. Mas a gente também tem outras causas que, infelizmente, são aquilo que a gente chama de cefaleias secundárias, que é quando essas cefaleias elas são ocasionadas por outras coisas mais perigosas.
como por exemplo um tumor craniano, né, que está ali comprimido e causando aquela dor, como pode ser um aneurisma, que é uma dilatação de um vaso sanguíneo e que aí faz com que tenha dor. Então, quando a gente fala sobre causas, é muito amplo as possibilidades. Então a gente tem que sempre pensar a cefaleia como sendo o nosso marco, para que a gente possa ter um raciocínio clínico, de poder fazer uma boa anamnese, que são boas perguntas para investigar o paciente, e pensar, né, nas possibilidades diagnósticas. Alguns terão que fazer exames, outros não terão, outros receberão um tipo de medicamento, e a gente vai tratando de acordo com essa nossa investigação a ser realizada. E como é feito esse tratamento da enxaqueca? Beleza. O tratamento, ele pode ser feito de algumas formas, tá certo? Então, assim, o principal deles que a gente fala é que toda pessoa que está com dor, ela necessita, ela merece ter uma medicação de controle de dor. E aí nós entramos com aquelas medicações que popularmente a gente chama de medicações sintomáticas, ou seja, elas surgem para poder tirar aquele sintoma que é a cefaleia. E aí pode ser um analgésico, que nós temos a dipirona, pode ser um anti-inflamatório, em que nós temos um cetoprofeno, nós temos um ibuprofeno, tá certo? Então isso serve para que a gente possa tratar momentaneamente aquele sintoma. Mas quando a gente fala assim numa migrânia, né, que é um quadro de enxaqueca clássico, que a gente pode até comentar daqui a pouquinho quais são os sintomas clássicos, que é importante, a gente tem um tratamento que a gente pode fazer uma terapia para poder fazer o abortamento de uma determinada crise, que pode ser com um anti-inflamatório, mas pode ser com outras medicações. A sumatriptana, que é um tipo de medicação que a gente pode utilizar. Nos casos de cefaleias muito intensas, a gente pode utilizar uma escala, um remédio opioide um pouco mais forte para poder fazer o controle. E também lembrar sempre sobre a profilaxia. Dr. João está caladinho, me fale aí um pouco mais sobre essa profilaxia da enxaqueca. Pronto, Rafa. Você falou bastante sobre o tratamento da crise aguda, né? Isso. Porque realmente é uma coisa que a gente pensa. A pessoa está sentindo ali uma dor de cabeça muito forte e aí ela já tem um diagnóstico de enxaqueca. Qual é o tratamento? A gente pensa aqui que ela vai usar para parar de sentir dor. Mas, além disso, especificamente falando da enxaqueca, não das outras cefaleias, a gente tem essa profilaxia para que novas crises não ocorram. Então, profilaxia falando de prevenção, né? Uma prevenção, geralmente medicamentosa, mas tem outras formas também que a gente vai discutir, para que evite de ter novas crises e você não precisar ficar tomando esse anti-inflamatório o tempo todo, o triptano o tempo todo. Então, como eu já falei do medicamentoso, a gente tem algumas opções com antidepressivos, com beta-bloqueadores. São alguns medicamentos que a gente pode usar para aqueles pacientes que têm muitas crises no mês, crises muito incapacitantes, que atrapalham muito a qualidade de vida, deixam a pessoa disfuncional. Então, é esse perfil de paciente que a gente vai selecionar para considerar introduzir uma profilaxia. Falando da não medicamentosa, é engraçado que é a minha terceira vez participando aqui e é a terceira vez que a gente vai falar sobre melhorias do estilo de vida, então sobre ter um hábito saudável, porque na primeira semana que eu participei a gente falou sobre fator de risco de câncer coloretal e ter uma vida saudável melhora esse fator de risco. Na semana passada a gente falou sobre menopausa e é um tratamento importante dos sintomas do climatério ter uma vida saudável. E agora, novamente, entrando em tratamento de enxaqueca, em profilaxia de novas crises de enxaqueca, a gente tem que mencionar de novo que uma boa alimentação, a prática de atividade física, adotar um estilo de vida saudável, uma boa ingesta de água, tudo isso vai contribuir para que evite ter novas crises e não precisar ficar tendo que usar esses medicamentos de abortar a crise o tempo todo. Então são duas formas de prevenir, de fazer essa profilaxia de novas crises agudas de enxaqueca. E a enxaqueca é hereditária? Olha, tem-se um componente que a gente pode pensar que há uma relação, mas às vezes também não é. Essa sua pergunta é boa porque muitas vezes a gente entra num determinismo que eu gosto sempre de explicar na rádio para dizer, não é porque o meu pai ou minha mãe ou que eu tenho que meus filhos ou os filhos terão, mas existem fatores que podem estar correlacionados. A questão da enxaqueca não necessariamente vai estar uma correlação hereditária, né? Dizer que passa de uma geração para outra. Porém,
alguns sintomas, né, algumas coisas podem realmente estar presentes na mesma família, por um determinado motivo, né, se for alguma outra coisa, então, mas a gente dizer que tem um fator realmente assim, não há. Pois é, então você ouvinte que está em casa, mande sua mensagem, sua pergunta aqui para a Rádio Gazeta FM. O telefone da Gazeta é 9251 7039. 7599251 7039. Mande sua pergunta pelo zap que o Dr. Rafael e Dr. João vai responder suas perguntas. Já temos aqui um ouvinte mandando boa tarde, Sirlene Mascarenhas. Para você, Dr. Rafael e João. Um abraço, Sirlene, é uma alegria ter você aqui conosco. Pois é. Então, Dr. Rafael, é uma doença crônica, né? Por quê? Olha, é uma doença crônica porque o que é que acontece que a gente precisa falar? Toda doença crônica é aquela doença que ela vai persistir ao longo da vida daquela pessoa. É diferente da gente dizer que se trata de uma doença aguda. Por que é uma doença aguda? É uma doença que surge e ela vai se autolimitar. Ou seja, ela vai ter um período e ela vai se resolver. Porém, no caso da enxaqueca, se ela fosse aguda, ela teria uma única vez e ela estaria resolvida naquele momento. Porém, não. A gente tem que a pessoa com enxaqueca, ela vai apresentando ali sintomas, melhora, posteriormente volta. Então é algo que persiste ao longo da vida daquela pessoa. Então, muitas vezes, o João já trouxe aqui, pode ser incapacitante, que deixa a pessoa mal, sem conseguir pensar direito, sem conseguir fazer as coisas porque está com dor. Então é algo que persiste e faz parte da vida daquela pessoa, podendo ter períodos de crise ou não. Por isso que a gente classifica ela como sendo crônica. E por isso que a gente falou sobre tratamento e não sobre cura. É uma coisa que a gente pode tentar evitar que aconteça de novo. Quando estiver acontecendo uma crise forte de dor de cabeça da enxaqueca, a gente tenta usar estratégias para diminuir essa dor, mas a gente não fala de cura quando a gente está falando de uma doença crônica como a enxaqueca. A gente fala de um tratamento contínuo. A Sirlene está perguntando aqui, como identificar a dor de cabeça da enxaqueca? Beleza, isso foi a pergunta que eu ia falar, né? Que eu falei que é importante a gente dizer, porque nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Então, João, quais são as principais características que nós, né, profissionais, médicos, quando estamos diante de um quadro assim de cefaleia, a gente precisa ficar atento para poder dar um diagnóstico certeiro de enxaqueca? Então, Rafa, ainda mais falando na rádio aqui, as coisas, só é importante ressaltar que as coisas não vão ser preto no branco. Não é porque a gente vai falar uma característica mais comum da dor de cabeça da enxaqueca que você falar, a minha é assim, então com certeza é um diagnóstico de enxaqueca, ou a minha não é assim, aí então está excluído enxaqueca. Não é preto no branco, a gente tem variações, mas a gente tem ali o que é mais típico dentro da dor de cabeça da enxaqueca, que é ela ser uma dor unilateral, ou seja, ela geralmente não pega a cabeça inteira. Pode pegar? Pode pegar, mas o paciente com enxaqueca mais comumente vai chegar para a gente falar, dói mais às vezes desse lado aqui. É uma dor de característica pulsátil e quem dá essa característica é o próprio paciente, porque ele sente e vai falar, é como se estivesse latejando, está pulsando do lado daqui. É uma dor de intensidade geralmente mais forte do que outros tipos de cefaleia. Então, é um paciente que fala que ficou ali com uma dor muito intensa que estava atrapalhando de fazer as coisas. E tem outros dois sintomas muito importantes que distinguem um pouco de outros tipos de dor de cabeça, que é a fotofobia e a fonofobia. Então a gente sempre pergunta, o paciente chega pra gente com dor de cabeça, a gente pergunta, a luz te atrapalha? Quando você está num ambiente iluminado, você fica querendo fechar o olho, se cobrir, ficar num quarto escuro? Isso é a fotofobia, como se fosse uma fobia da luz. A luz atrapalhar e piorar a sua dor. E fonofobia é a mesma coisa, mas para sons. Então, se você estiver num lugar barulhento, essa dor piora muito, você fica querendo se cobrir, ficar tampando os ouvidos para que esse som não te influencie. Então, esses são dois sintomas também que geralmente estão muito associados à enxaqueca. Se for uma dor de cabeça com essas características e com esses sintomas, a gente fica bem tentado a pensar em enxaqueca. E também, João, complementando o que você falou perfeitamente,
a grande maioria dos sintomas que a gente tem, mas a gente tem um também que é a presença de náuseas, né? Então é um fator que conta muito, é aquela pessoa que chega com dor de cabeça e fala, olha doutor, minha boca está enchendo d'água, estou ficando enjoado, uma sensação de querer vomitar. Então isso também é um fator relevante para que a gente possa falar sobre a enxaqueca clássica, né? E aí, João, é importante quando a gente define a enxaqueca, a gente às vezes fazer uma diferença daquilo que a gente chama uma enxaqueca com aura e sem aura, porque às vezes há uma diferença, né? E aí, o que é a aura, João? Essa é uma pergunta importante também, a gente não podia sair daqui sem falar da enxaqueca com aura. A aura é alguma manifestação neurológica que geralmente precede a crise de dor de cabeça. Como assim? É algum tipo de sensação, e é sensação mesmo porque muitas vezes envolve os sentidos. Pode ser visual, pode ser do tato, então sentir algum formigamento ou alguma tontura, ali cerca de alguns minutos antes de você começar a ter a crise de dor. Então a aura é esse sintoma que aparece, que faz com que a pessoa perceba, ó, eu estou sentindo alguma coisa, a gente fala que é um sintoma neurológico, que antecede ali o momento de começar uma crise de dor mais forte. Um dos mais comuns que a gente fala são sintomas visuais, de, por exemplo, ver flashes de luz, ou a visão fica turva, e a pessoa fala pra gente, sempre que eu tenho uma crise de dor de cabeça, eu vejo uns pontos brilhantes na minha visão, ou eu não consigo enxergar tão bem, ou um dos meus olhos eu não enxergo bem, ele para de funcionar do olho direito. Então a aura é uma manifestação neurológica súbita, então que aparece de repente, e que aparece antes desses períodos de crise maior da dor de cabeça e da enxaqueca. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. E se inscreva no meu canal, Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!